Para a glória de Deus, estamos aqui mais esse domingo. Estamos felizes por que o Senhor tem nos dado o privilégio de mais uma vez estar aqui. Hoje, um domingo um pouco diferente, porque nós não ministramos a live, não fizemos uma live hoje às 10 da manhã. Hoje, ou desde quinta-feira, nós iniciamos os nossos cultos presenciais, dentro das normas de segurança, de saúde, das restrições necessárias. Nós começamos na quinta-feira e hoje pela manhã iniciamos uma palavra, uma série de palavras que o Senhor tem colocado no nosso coração para trazer para a igreja nesse tempo. Mas nós não estamos gravando o culto ao vivo. Então nós vamos, com a permissão de Deus, muito provavelmente nas terças-feiras de oração, nós vamos ministrar a lição que ministramos no domingo anterior. Então, na terça que vem, se Deus permitir, nós estaremos às 19 horas ministrando a palavra que nós, além, é claro, de orar pelos amados, porque nós vamos dedicar-nos a isso, mas nós vamos trazer a palavra ministrada na EBD de hoje. Então nós estaremos falando, pelo menos foi o que eu disse hoje pela manhã na EBD, durante 4 domingos falando sobre necessidades da igreja no século XXI. Porém, esse tema, ele nos trouxe muitos textos, muitos estudos, muita palavra para dar a respeito disso. Então, muito provavelmente, esse vai ser um mês, uma primeira etapa, uma primeira temporada desse tema. E futuramente, de repente, a gente volta a falar do mesmo tema em outra ocasião. Mas agora será uma série de 4 domingos, no máximo 5 domingos, que vamos falar sobre necessidades da igreja de Jesus no século XXI. Ok? Então, nesse mês especificamente, esse tema, o subtema será Resgatando o Perdido. A ideia de resgatar aquilo que nós temos perdido durante a história. E eu quero glorificar a Deus aqui por você que está chegando, nesse domingo que é difícil. Às vezes você tem que ir para o seu culto na sua igreja, ou você está se preparando para vir para o culto na igreja. Então a gente entende que também esse horário nós estávamos acostumados a fazer no horário das 19 horas. Mas com a volta dos cultos presenciais, nós voltamos para as 18 horas, porque terminando a live aqui, nós vamos para o culto, onde ministraremos uma outra palavra. Então, gostaria de convidá-los para na terça-feira compartilharmos da palavra que falamos nesse domingo, às 9 da manhã. E gostaria também de, mais uma vez, dar aqui o nosso abraço a todos que têm participado, tem compartilhado, tem aberto salas de vídeo, Nós temos nesse período, para a glória de Deus, visto que bastante pessoas, ou talvez mais do que imaginávamos, nos ouvir e nos ver e participar das nossas lives, estão participando, e isso para mim tem sido muito abençoador. Então eu quero hoje ministrar mais uma palavra aqui e gostaria de convidar você então aí a compartilhar o vídeo, a convidar pessoas. E estamos vendo tempos difíceis, com certeza, não é verdade? Mas tudo vai passar. Às vezes quando a gente pensa que a coisa está diminuindo, vem mais uma onda de números acrescidos, Então nós precisamos realmente descansar no Senhor, e é
muito difícil. Então eu gostaria de, também aqui hoje pela manhã, falei sobre isso. Falei que é tão difícil nós estarmos na igreja, e a pergunta que me veio ao coração foi a seguinte: como é que estamos nos sentindo ao retornarmos aos cultos presenciais com as devidas restrições? Então parece que está assim tudo certo, está muito bom, né? Porém, a gente sabe que tem muitos dos nossos queridos irmãos que não estão aqui por decisão própria, estão aqui por devido às restrições mesmo. Então hoje pela manhã eu disse o seguinte: é muito diferente pensar naqueles que durante o período que estávamos anterior a essa pandemia, que não participavam dos cultos porque era uma decisão, por algum motivo não vinham, não é? É muito diferente desses que hoje não vêm, não é porque não querem, não é porque decidiram não vir, é porque não podem. Os idosos, as pessoas que estão na zona de risco aí do coronavírus. Então toda essa questão mexeu comigo esta manhã. Porque eu acredito que Deus está nos dizendo o seguinte: você não fique acomodado pelo fato de que você está indo na igreja, no culto presencial, graças a Deus, abrindo de novo o templo. Mas e os irmãos que não podem vir? Não é? Será que nós estamos ali diante de Deus representando-os? Será que nós estamos lamentando a ausência deles? Então isso é de se pensar mesmo, né? Então eu quero aqui convidar você a orar mais uma vez. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar um pouco aqui. Desde já quero dar mais uma vez as boas-vindas aos amados que têm participado de tantos lugares no país, nas cidades por onde passamos também, né? Esses dias eu tenho recebido feedback de pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, em outros lugares no mundo, e eu gostaria de louvar a Deus pela vida de cada um, né? E de quem sabe, de alguma forma, essa palavra vai chegar aos ouvidos de pessoas que precisam tanto de ouvir hoje. Então você conhece alguém, convide amigos, abre uma sala de vídeo, faz isso, porque o Senhor tem uma palavra com certeza. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos te adorar pelo fato, Deus, de que o Senhor tem nos conservado a vida, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós. E, ó Deus, eu quero te agradecer hoje pelo que Tu és, pelo Teu poder, pela Tua graça. E te agradecer, ó Deus, porque o Senhor faz a vontade do Senhor. Te agradecer porque o Senhor não faz a nossa vontade. O Senhor faz a vontade do Senhor, porque o Senhor é soberano. Mas o Senhor nos deu o direito e a oportunidade de pedir ao Senhor. Então nós queremos pedir ao Senhor que mude os rumos da nossa história, que nós possamos nesse tempo, Pai, desenvolver um discernimento, uma sabedoria que vem de Ti, para que possamos entender, ó Deus, os porquês e os paraquês de tudo isso que está acontecendo. Sabemos, ó Deus, que muitas famílias podem estar decepcionadas com tantas coisas, inclusive com o Senhor, porque estão perdendo seus entes queridos. Portanto, Pai, eu quero pedir ao Senhor que visite aquelas pessoas com o coração lutado, porque só o Senhor entende exatamente por que está acontecendo tudo isso. Mas como eu tenho dito aqui diante das pessoas que nos assistem, que oram conosco, eu tenho dito para o Senhor que sei que o Senhor é
poderoso. Como diz a própria palavra de Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além e abundantemente daquilo que pedimos e mesmo que pensamos. Então, Deus, nós colocamos nas Tuas mãos toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. E entendendo, ó Deus, que nós estamos debaixo do controle do Senhor, debaixo dos cuidados do Senhor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor não dá a nós provações que nós não possamos suportar. Então, ó Deus, que haja realmente, ó Deus, força nesses momentos de dificuldade nas famílias que estão preocupadas com o que é de comer, de beber, de vestir. Pessoas que estão preocupadas com seus empregos, com seus comércios. Então, ó Deus, há uma onda, ó Deus, de preocupações, de ansiedade. Então, ó Deus, que nós nos lembremos de que o Senhor está acima de tudo. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós bendizemos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra interessante que durante essa semana eu separando lembrando de alguma palavra a ministrar, pedindo ao Senhor para nos dar, e o Senhor, acho que, não sei se ontem ou se hoje pela manhã, o Senhor nos despertou para uma palavra que é que vamos ministrar aqui agora. Quando as pessoas perguntam para a gente, e aí, como é que você está? Hoje, você pode reparar que hoje, muitas pessoas que você tem perguntado como você está, têm admitido estar vivendo tempos difíceis. Sabe por quê? Porque essa pessoa que vai dizer assim, eu estou vivendo um momento difícil, ele sabe que é uma situação coletiva, uma situação mundial. Uma situação que não é só dele. E por esta razão, nós temos coragem muitas vezes de admitir que não estamos bem, porque nós sabemos também que o outro vai concordar conosco, porque também não está bem. Mas em tempos normais, em tempos que nós consideramos como normais, geralmente quando alguém pergunta ao outro assim, como você está? Ele vai dizer, eu estou bem. Geralmente é isso. As pessoas perguntam e a gente fala que está tudo bem. Então, nós sabemos que Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Então, na verdade, muitas vezes nós não estar tão bem assim. Eu aprendi uma coisa muito interessante, que a Bíblia diz que todas as coisas concorrem ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto não diz que todas as coisas são boas para aqueles que amam a Deus. Não diz que todas as coisas fazem bem. Mas todas as coisas contribuem para o bem. Não é? Então, na verdade, devemos nos perguntar e perguntar para o Senhor e perguntar para nós mesmos, onde é que estão os benefícios da situação que estamos vivendo, da crise que estamos vivendo. Nós já temos falado de alguns benefícios da crise. Quinta-feira, eu comecei uma palavra na igreja falando de algo que é muito, eu diria, muito recorrente na nossa vida. Falei do silêncio de Deus. Então, quando Deus está em silêncio, o que você acha que Ele está fazendo? Ele estaria descansando? Estaria dormindo? Estaria ocupado com outra coisa? Então, nós sabemos que não. Nós sabemos que Deus está trabalhando. Boa parte de nós gosta de ficar quieto, ficar calado quando está meditando em algo.
quando está planejando algo. Então, enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Mas eu gostaria de pensar no texto que está lá em Gênesis 17. É um texto muito conhecido. Um texto extremamente conhecido. Mas eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre esse texto nesta noite, nesse início de noite de domingo. O texto é Gênesis 17, versículo 1. Diz assim o texto: E quando Abraão, ou quando Abrão, foi exatamente aqui nesse texto, no versículo 5, mais precisamente no versículo 5, que ele muda o nome. Então olha que ocasião interessante. Quando Abraão era da idade de 99 anos, 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão, ele disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande em minha presença ou ande diante de mim e ser perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. É exatamente esta frase que me faz pensar um pouco com você nessa noite e me anima a pedir a você mais uma vez para compartilhar e dizer para você que assim que terminarmos amanhã, talvez, ou hoje ainda à noite, esse texto, essa ministração deve ir para o YouTube e você pode então acessar lá. Por favor, peça às pessoas para se inscrever no nosso canal, precisamos de inscritos lá, ok? Então, quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu o Senhor a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. É interessante que Deus não disse: seja perfeito e pode andar junto comigo. Seja perfeito e ande em minha presença. Tem muita gente que não está servindo a Deus, não está caminhando, porque a religião ou a religiosidade dos crentes tem levado essa pessoa a um entendimento completamente errado do que seja andar com Deus. E ele diz: eu preciso primeiro ser perfeito para depois andar com Deus. E esse é um assunto que poderíamos entrar noite adentro falando dele. Mas você que é membro de igreja, é líder de igreja, pensa numa coisa. O pastor, a pessoa vem no culto, o pastor prega o sermão, ele entende a palavra, o Senhor fala o coração dele, ele entrega a vida a Jesus. O batistério está cheio e ele pede para ser batizado. O que você acha que nós faríamos? Religiosamente, nós diríamos para ele se preparar primeiro, perguntaríamos como é que estava a situação dele em todos os sentidos da vida dele, se tinha algum vício, se tem algum vício, se é casado, não é verdade? Não é? Para que ele então possa adentrar ao batistério e ser batizado. Mas ao mesmo momento a gente diz para aquela pessoa assim: você, tendo em vista que você entregou sua vida a Cristo, você está salvo. Então, nós ficamos numa balança entre o que é a realidade espiritual e o que a religião nos manda fazer. Mas esse é um assunto para outro momento. Esse é um assunto, uma discussão bastante longa. Então o Senhor não diz para ele: seja perfeito e ande em minha presença. Ele diz assim: ande em minha presença e seja perfeito. Ou seja,
Qual é a condição para se conseguir andar de forma perfeita? E a forma perfeita aqui não é no sentido de ser puro, de ser santo, de ser um homem perfeito. É porque ao andar com Deus, nós andamos perfeitamente. Porque a forma perfeita de andar é na presença de Deus. Não é o perfeito andando, é o imperfeito andando de forma perfeita. Então, na verdade, o Senhor disse para Abrão isso. A gente sabe das falhas de Abrão. A gente sabe dos problemas enfrentados por Abrão. Abrão saiu da sua terra e caminhou rico, poderoso, e com uma promessa no coração de que ele seria pai de uma grande nação. A princípio ele estava crendo, estava tudo certo, vai que vai. Você vai perceber que no capítulo 15, se não me falha a memória aqui, no capítulo 15, depois de ele vencer umas batalhas, a palavra de Deus diz que o Senhor aparece a ele em visão e diz: olha, não temas, Abrão, eu sou teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. E a gente percebe Abrão aqui, mais uma vez ouvindo Deus falar e crendo. Mas o que a gente percebe aqui, a partir do capítulo 16, é que, apesar dele crer, apesar dele entender, como eu e você, como acontece comigo e com você, apesar de tudo isso, a gente percebe Abraão com uma preocupação. Eu já estou velho, não é? Eu já estou velho, a minha mulher está velha, ela é estéril. Deus falou que a gente vai ter filho. E agora o Senhor volta para mim e faz uma série de revelações. E Ele diz que tudo bem, que eu vou ser pai de uma nação, mas essa nação vai primeiro ser estrangeira, ser escrava em terra estrangeira, vai peregrinar em outro lugar durante 400 anos, depois vai voltar. Tudo isso, aí ele fala que na quarta geração eles virão para cá, o Senhor falando isso com ele, e ele falou: meu Deus, quarta geração, eu ainda estou quase 100 anos aqui, e parece que as coisas não estão acontecendo. E a situação é que mulher é perceptível, e parece que Sara percebeu isso nele, que apesar dele estar crendo no que Deus está falando, ao mesmo tempo ele está preocupado como é que isso vai acontecer. Porque parece aí que, mesmo Deus falando, vai ser um filho nascido de você e tal, mesmo nisso, parece que o Senhor fez silêncio em detalhezinho, falou: não se preocupa não, daqui tanto tempo vai acontecer. E aí ele fala ainda, olha, a única coisa que eu tenho é o meu servo. Ele, não, seu servo não vai ser seu servo não, vai ser um filho nascido de você. Aí Sara fala: vai ser um filho nascido de Abraão, então vamos conseguir aqui dar um jeitinho. E então Sara, não é? Ela dá uma ideia para Abraão. Então a gente percebe aqui que diante da crise, diante da incerteza, mesmo tendo uma promessa, querido, eu creio que Deus tem uma promessa para você e promessas para você. E pode ser que alguém um dia tenha profetizado uma promessa sobre a sua vida há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Mas você está dizendo: até hoje nada. Então a Sara falou: vamos resolver o negócio. Você toma Agar por mulher e gera um filho. E esse filho será o nosso filho, será a nossa descendência. Não é a história que você já conhece. É interessante que Abraão, depois de todas as conversas que teve com Deus, Abraão aceitou a proposta de Sara.
E a gente já sabe o que deu. Agora, quando esse menino está com 13 anos de idade, Deus volta para Abraão. E ele não apenas faz promessa. Ele agora, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu não vou fazer só prometer para você não, porque prometer eu já prometi. Só que você ainda não entendeu quem é que está falando com você. Você acha que o Deus que está falando com você é um Deus que precisa de ajuda humana para resolver seus problemas. Você está achando que o Deus que está falando com você, ele precisa de uma mãozinha humana para cumprir o propósito e a promessa que ele fez. Então eu quero dizer para você que eu sou Deus Todo-Poderoso. O que você precisa fazer é andar na minha presença. O que você precisa fazer é se entregar. O que você precisa fazer é andar de forma adequada diante de mim. Então deixa eu falar uma coisa para você, Abraão. Eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou multiplicar-te excessivamente. Eu vou te abençoar. E Abraão então fala: olha, só podia abençoar Ismael. Eu falei: não, já que você pediu, eu vou abençoar Ismael. Ele vai ter também 12 príncipes como filho, vai ter milhares de pessoas na sua descendência, mas não é ele que eu prometi. A questão não é que eu vou amaldiçoar Ismael, a questão é que não foi ele quem eu prometi. Ele não é o filho da promessa, ele é um filho de um arranjo. Mas eu vou fazer um pacto com você de novo. Você será pai de muitas nações, como disse aqui o versículo 4. E a gente já sabe, não é, de que Deus cumpriu a promessa. Isaac nasceu, veio os 12 patriarcas, e daí por diante. Aquela palavra de Deus lá em Gênesis 15 se cumpriu quando o povo foi para o Egito e ficou escravo lá 430 anos, não é? Então, se cumpriu. Deus fez um pacto com Abraão, mas para que Deus fizesse o pacto com Abraão, teve que chegar a esse ponto de Deus ter que declarar para ele, dizer assim: eu sou Deus Todo-Poderoso. É aqui que eu quero aplicar o nosso coração nessa noite, porque a história de Abraão já é uma história que você conhece, e a sua história até agora você conhece, e você conhece promessas de Deus também. Queridos, eu já falei isso aqui, quem me conhece sabe, que no dia que eu nasci, alguém profetizou a respeito da minha história, do meu ministério. Passou-se 10 anos. E quando eu tinha 10 anos, o Senhor decidiu falar para mim mesmo. E quando o Senhor falou para mim, eu falei para minha mãe. E esse ministério ele teve início 15 anos depois que eu soube, ou seja, 25 anos depois, quando eu tinha 25 anos de idade. Mas aqui estamos nós, 25 anos depois do cumprimento. Então eu não posso deixar de falar isso aqui, porque é o que eu percebo na palavra do Senhor. Então Deus não falou para ele ser perfeito e andar na presença dele. Deus falou: anda na minha presença e você vai poder ser perfeito, vai poder andar de forma perfeita. Anda na minha presença. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então eu quero que você entenda isso. Eu quero que nós possamos trazer isso para nós, no sentido de que nós servimos, nós estamos debaixo da autoridade, do controle, da soberania do Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que falou para Abraão. Mas o que acontece conosco?
Deus não chamou Abraão porque ele era perfeito. Quando foi que Deus falou isso para Abraão? Quando ele estava vivendo um problema já, 13 anos depois daquele arranjo do filho, agora ele está vivendo aquele tempo ali, que parece que o Senhor não falou mais nada, ele está caminhando com Ismael e tal, e agora Deus fala para ele: Abraão, eu te falei que eu vou engrandecer o seu nome, que eu vou te multiplicar sobre a face da terra. Então eu quero que você entenda que eu não sou qualquer um, eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas então, querido, diante de uma situação de crise, não é apenas com Abraão, mas comigo, com você, quero aplicar isso para nós hoje. Seja onde você estiver, seja quem você for, seja o dia qual for o dia que você esteja vendo essa ministração, é hoje que Deus está falando com você. Não sei que dia é hoje que você está vendo, mas é hoje que o Senhor está abençoando a sua vida com essa palavra. Diante de uma situação de crise, a nossa tendência é esquecermos que o poder de Deus é ilimitado. Então o que a gente precisa entender é a distância que existe entre a minha situação atual e o poder ilimitado de Deus. O que a gente precisa entender é isso. Porque na verdade, nós não conseguimos ver muito longe. Nós ficamos nos perguntando até quando. Nosso sonho é que amanhã ou depois digam assim: olha, a ameaça do coronavírus acabou. Mas é esquisito a gente olhar e falar assim: falaram que o pico ia ser em junho, mas agora adiaram já para julho. Então nós ficamos numa situação complicada porque nós não vemos além. Agora o nosso Deus Todo-Poderoso, o amanhã e o ontem para ele é a mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, diante de um problema de crise, nós tendemos a esquecer que o poder de Deus é ilimitado. Então, quero que você pegue isso no seu espírito. O poder de Deus é ilimitado. Então, qualquer coisa que você pensar de poder, de capacidade, o Senhor está além do que você está pensando. E aí eu gostaria de pensar com você da seguinte maneira. Primeiro, a crise tem a capacidade de agigantar as dificuldades. Você se lembra quando o pessoal de Moisés foi espiar a terra? Em Números 13, a Bíblia diz que voltaram 10 de 12 espias, homens escolhidos a dedo, corajosos, líderes. Esses homens foram lá, ficaram 40 dias visitando a terra, trouxeram carro de uva que gastava 2 homens para carregar. Trouxeram. E a terra era boa realmente? Era uma terra esplendorosa, maravilhosa? Mas 10 deles disseram o seguinte: olha, não dá para entrar lá. As cidades são fortificadas, os muros muito altos. Lá tem gigantes, homens poderosos. E sabe o que é o pior? Nós somos, diante deles, aos olhos deles, como gafanhotos. Ninguém falou isso para eles, não conversaram com os gigantes lá, para gigantes lá dizerem para eles: vocês para nós são como se fossem gafanhotos. Nada disso. Mas a crise, o temor, o medo levou eles a dizer que, aos olhos daqueles gigantes, eles eram como gafanhotos. E isso fica muito mais claro quando ele diz assim: e aos nossos olhos também. Nós nos vimos como gafanhotos. Na verdade, não tinha nada de olhos dos gigantes. O olhos de Deus sobre eles. Eram os olhos deles
que se viam como gafanhotos diante de uma crise, diante de uma situação crítica, diante de uma batalha a enfrentar, diante do medo, diante da incerteza. Mas é interessante que Caleb e Josué tinham certezas. Ele falou, não, se o Senhor se agradou de nós, se Ele prometeu, Ele vai nos dar a vitória. E não tem esse negócio de ser gafanhoto, não. Pensa, Davi, o exército de Saul estava todo com medo de um gigante. Davi chega e olha para aquele gigante e não vê um gigante, ele vê um incircunciso. Ele fala, aquele camarada ali não tem aliança com Deus, por isso ele não pode me vencer. Então, a crise tem a capacidade de agigantar as dificuldades. Outra coisa é que a crise tem o poder de ofuscar a nossa visão em relação a Deus. Deus havia conversado com Abraão desde o capítulo 12. Todas as promessas de Deus feitas a Abraão estavam sendo cumpridas. Deus estava sempre ali em contato com Abraão. Nos momentos que Abraão realmente fazia a coisa certa, Deus estava ali tratando as situações. Mas Deus teve que chegar para ele e falar assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, dá para você? É pouco para você isso? Ele quis dizer, eu não sei por que você... Olha, Deus sabia, né? É como, olhando para uma ótica humana, é como se Deus falasse assim, eu não sei por que você foi arrumar outro filho aí, sendo que eu já te prometi um. Na verdade, o Senhor sabia. Era o medo, a incredulidade, a incerteza. Então é isso, e Deus nos conhece, Deus sabe tudo isso, e Deus hoje está falando para mim e para você, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você acha que esse vírus tem algum poder para confrontar o Deus que servimos? Você acha que o poder desse vírus transpõe o poder do nosso Deus? Muito provavelmente você que está me vendo agora está dizendo, claro que não. Então por que nós nos preocupamos? Então por que nós tememos? Então por que nós nos vemos na crise? Porque a crise tem a capacidade de agigantar nossas dificuldades. Porque a crise tem o poder de ofuscar a nossa visão de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Em meio à crise, querido, nós precisamos analisar exatamente o que eu falei agora há pouco, analisar a diferença, a distância que há entre a nossa situação e o poder de Deus. É isso que nós precisamos analisar. Então eu gostaria muito de convidar você a pensar nisso muito seriamente. Acerca da realidade da crise. A crise está aí. A cada dia que vai passando, nós ficamos mais preocupados. Mas como disse aqui, na crise, nós tendemos a esquecermos do poder limitado de Deus. Parece que Abraão esqueceu disso. Mas Abraão também não tinha a experiência que nós temos. Não tinha o conhecimento que nós temos. Então nós temos uma situação um pouco pior, eu diria, do que Abraão. Por quê? Porque apesar de conhecermos, nós ainda tememos, nós ainda nos preocupamos, nós ainda ficamos ansiosos. Nós ainda tentamos um jeitinho. Nós ainda confiamos em homens. Nós ainda confiamos. Nós estamos, às vezes, muito mais confiados de que um médico inteligente vai descobrir a fórmula do que em Deus que pode banir esse negócio. Não é verdade? Então a gente precisa tomar esse
esse cuidado, porque em situação de crise nós tendemos a achar que Deus não está vendo. A tendência é achar que Deus não está ouvindo o que estamos clamando. A tendência é achar que Deus não se importa. Então, diante disso, queridos, eu gostaria de convidar você a relembrar um texto que ele é tão especial, tão conhecido, que as pessoas chegam a usar ele erradamente, deixando Bíblias abertas nesse texto, recorrendo a esse texto como se fosse uma reza no momento de aperto. Mas não existe um momento mais propício para lembrar desse texto do que agora. Esse texto diz assim: vou começar no verso 2. Você vai lembrar que texto que eu estou lendo. Diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás ou estarás seguros. Na verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo do terror da noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua mão direita, mas isso não chegará perto de você, perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso, porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua tenda, pois Ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropece o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás o leão, a víbora, esmagarás debaixo dos teus pés o leãozinho e o dragão. Porque Ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque Ele conhece o meu nome. Ele clamará por mim e eu responderei. Estarei com ele na tribulação e o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei. Ele mostrarei a minha salvação. Olha que texto maravilhoso. Mas quem é que viverá isso aqui? Quem é que experimentará isso aqui? Quem é que confiará nessa palavra? O verso 1 desse texto diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. À sombra do Todo-Poderoso, descansará. Então, querido, esse texto vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, na verdade, queridos, esse é o Salmo 91, você já sabe. E ele disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Não está descansando em meio à peste que assola o meio-dia, a peste perniciosa, não é? O laço do passarinheiro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso aqui é uma promessa da palavra de Deus.
São promessas da palavra de Deus. Para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, para aquele que anda na presença dele. Para aquele que anda de forma adequada na presença dele. O que ele disse para Abraão? O que ele disse para mim e para você hoje? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus está te convidando hoje, querido, a andar na presença dele. Deus está te convidando hoje a experimentar a perfeição do caminhar com Deus. A perfeição do andar com Deus. Do andar na presença de Deus. Às vezes, nós somos enganados quando nós pensamos que o importante é Deus andar conosco. Mas o Senhor diz na sua palavra assim: eu estarei contigo enquanto você estiver comigo. Eu quero convidar você a pensar da seguinte maneira: por onde é que eu tenho andado? Por onde é que os meus pés têm me levado? Eu tenho andado na presença de quem? Porque às vezes, querido, no mundo que vivemos, nós deixamos de andar na presença de Deus para ter uma boa reputação da sociedade, talvez de alguém que nos conhece. Às vezes nós vacilamos o nosso pé porque nós queremos agradar alguém. E eu gostaria de convidar você a pensar da seguinte maneira: o Senhor, Ele havia feito promessa para Abraão. Ele fez a promessa de Abraão ser uma grande nação. Ele protegeu Abraão, Ele fez pacto com Abraão. E nesse texto ele diz assim: eu farei o meu pacto entre mim e você, vou te multiplicar excessivamente. A Bíblia diz que Abraão então cai sobre a sua face. E Deus então fala com ele: quanto a mim, o meu pacto é contigo, que tu serás pai de grande nação. O teu nome não se chamará mais Abrão. Deus estava dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso e estou mudando a sua história a partir de agora. Eu estou mudando como Deus que pode mudar a história, mudar os rumos da história. Pois pai de muitas nações eu te fiz. Eu te farei extremamente fértil e farei nações de ti, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto entre mim e a tua semente depois de ti, nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para a tua semente depois de ti. E te darei a ti e para a tua semente depois de ti a terra que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para a possessão eterna, e eu serei seu Deus. E aí, queridos, nós vamos ver esse texto, essa conversa de Abraão e Deus. E naquele dia, então, o Senhor mostra para ele o que tem que ser feito no pacto, a questão da circuncisão. E a verdade é que Abraão foi grandemente fértil a partir de Isaac, e nós conhecemos isso. E Deus um dia diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na verdade, o que Deus estava fazendo é pregando o evangelho através de Abraão. Eu quero convidar você hoje, nesse tempo de crise, quando muitas vezes nossos pensamentos vacilam, a nossa paciência vai tomando um novo rumo,
o nosso humor vai secando, a nossa alma vai secando, a nossa esperança vai se tornando em desesperança. Mas eu quero convidar você nessa noite a ouvir o que Deus está falando para você. Não é o pastor Amarildo. Nessa noite o Senhor está dizendo para você: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença. Anda em minha presença. Porque aquele que descansa à sombra do Onipotente, mal nenhum chegará à sua tenda. Como assim? Se a morte já chegou na minha família, a morte é uma coisa que vai chegar para todos nós. O que o Senhor está dizendo é que confie nele, porque os planos dele jamais poderão ser frustrados. Eu tenho procurado alertar a igreja para esse fato, de que o Senhor está ministrando algo para a igreja do nosso tempo. A igreja precisa pedir discernimento quanto a isso. Deus chamou um homem para ser pai de nações, um homem que era velho, que tinha uma mulher estéril. E ele disse: eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença. Então deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E tudo que Ele quer que façamos, tudo que Ele quer que nós façamos, é que nós andemos na sua presença. Talvez você que está me ouvindo hoje, está me vendo nessa live, ainda não tenha andado na presença do Senhor. Responda uma pergunta para o seu coração: o que é que está te impedindo? O que está te impedindo, seja o que for, eu digo para você com toda certeza, não é mais poderoso do que o Deus que você precisa andar com Ele. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, significa que nada tem o poder de impedir você de andar na presença dEle. Nada. Andemos, pois, na presença do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que a mão poderosa do Senhor, que o Deus Todo-Poderoso esteja cuidando de você. E que você possa entender nesse tempo crítico que estamos vivendo. E há um Deus Todo-Poderoso que está acima de qualquer vírus, de qualquer crise, de qualquer problema. Então, querido, ele disse: anda em minha presença. Quando Pedro pediu para andar sobre o mar, Jesus permitiu. E ele andou até que ele foi acometido pelos ventos fortes nos seus ouvidos, pelo medo, e então ele afundou. Parou de andar. Não pare de andar na presença do Pai. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pai querido, Pai amado, nós queremos colocar diante do Senhor cada família representada nas pessoas que estão vendo essa live, vendo essa ministração. Pedimos, Senhor, que abençoe a sua cidade, seus estados, a sua nação. E que a mão poderosa do Senhor, e que a compreensão de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nada pode impedir o seu agir, seja em nossa mente, em nosso coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se Deus permitir, na terça-feira estaremos ministrando aqui a palavra que ministramos na Escola Bíblica Dominical de hoje, pela manhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.